Eles ficavam deste lado, é o lado do doente. Deste muro para lá é o lado dos sãos. Teve pacientes que vieram para cá com 12 anos de idade e hoje tem mais de 70 anos, quer dizer que passaram cerca de 6 décadas aqui dentro. Sempre falavam que o diploma ainda não tinha chegado e que era para eu esperar e que iam me ligar assim que estivesse pronto. Só que eu percebi que se eu não cobrasse, eu nunca ia ter esse diploma na mão. Faz parte da história de São Paulo, do nascimento de São Paulo. Eu sou paulistana, nasci em São Paulo e fico triste de saber que está sendo invadido, está sendo tirado uma história da minha cidade, infelizmente. Tudo isso no Via Legal, que começa agora. Há 4 anos, quem pretende entrar para a universidade pode contar com a nota do Enem na corrida por uma vaga. Hoje, o exame funciona como um vestibular único, feito por estudantes do país inteiro. Justamente por causa da quantidade de inscritos, o processo seletivo sempre foi alvo de críticas. Dessa vez, as denúncias não envolvem falhas na logística ou vazamento de informações. O motivo da polêmica é a prova de redação. Foi só o resultado do exame sair para os protestos começarem. Esta manifestação no centro do Rio de Janeiro reuniu dezenas de estudantes insatisfeitos com a avaliação que receberam. As reclamações também se disseminaram pelas redes sociais. No alvo das críticas, os critérios de avaliação do Enem 2012. Eu estou revoltado com a correção desta redação e também milhares de candidatos. Sabemos que deve se tratar de um erro e, caso não seja revisto, pode estar prejudicando milhares de pessoas que participaram do exame. Foram tantos os contrariados com o resultado da prova que eles organizaram uma página na internet com mais de 40 mil participantes. Vitor é um dos administradores da comunidade virtual e já leu muitos depoimentos de colegas frustrados com o desempenho. A gente teve professores, a gente teve pessoas com bacharelado em letras, pessoas formadas que fizeram redações muito boas, até postaram os rascunhos delas no grupo e ficaram com notas incoerentes, tipo 300, 400. E toda essa indignação chegou aos tribunais do país. Foram mais de 280 ações de candidatos insatisfeitos com o resultado da redação. Eles queriam ter acesso à prova corrigida antes de se inscreverem no Sistema de Seleção Unificado, o SISU. A intenção era garantir o direito de questionar o resultado a tempo de concorrer a uma vaga na universidade escolhida, o que não seria possível pelo prazo estabelecido no edital do Enem. Esta advogada defendeu 13 estudantes cariocas que questionavam a nota. São alunos que estão ali, que sabem o curso que querem, a maioria quer um curso difícil, que é medicina ou engenharia, que são cursos bastante concorridos e na prova do Enem não tiveram desempenho. E outros colegas de colégio que não tiveram o mesmo desempenho escolar durante o ano inteiro tiraram notas maiores. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998 pelo Ministério da Educação. Primeiro, servia apenas para avaliar a qualidade do ensino no país, mas foi reformulado para se tornar a principal porta de entrada para as universidades públicas. Na redação, 5 competências são avaliadas: domínio da língua escrita, compreensão do tema proposto, conhecimento dos mecanismos linguísticos, além da capacidade de argumentação e da apresentação de propostas para os problemas abordados no texto. Mas para este professor de pré-vestibular que prepara cerca de 200 candidatos todo semestre, a avaliação final depende mesmo da cabeça de cada corretor. A forma e o olhar como o professor vai enxergar dentro do seu texto sempre vai levar mais em conta do que propriamente esse processo de padronização de correção. O que a gente está percebendo é que, na verdade, a nota não depende bem do que o aluno escreve, depende muito mais do rigor, certo, do corretor que ele foi sorteado. O presidente do Instituto Anísio Teixeira, a autarquia ligada ao MEC que organiza o Enem, rebate as críticas. Ele explica que o texto é avaliado por mais de um profissional. Ele tem 2 recursos de ofício, ou seja, 2 corretores. Se houver discrepância de mais de 200 pontos, né, vai de 0 a 1000, ele vai para um
terceiro corretor é o recurso de ofício, nós colocamos isso no edital. Se houver a discrepância, se ela for mantida, ele vai para uma banca. É o segundo recurso de ofício. Além disso, o responsável pela organização do exame garante que os critérios e os prazos da prova de 2012 foram acertados com o Ministério Público e a própria Justiça Federal. Uma formalidade exigida para evitar a repetição de falhas registradas nos anos anteriores, como o vazamento de informação. A Justiça nos mostrou claramente que nós havíamos cumprido tudo aquilo que havíamos nos comprometido, e também a metodologia do Enem hoje é uma metodologia que se usa no mundo inteiro, no Brasil, e é a melhor metodologia para a correção de texto. Um corretor que está ali, novo, que nunca corrigiu uma redação de uma banca de um vestibular, e um corretor, por exemplo, que corrige uma banca de UF, é óbvio que os critérios que eles vão utilizar vão ser bem diferentes. E garantir a vaga é só o primeiro de muitos desafios que o estudante precisa vencer para se tornar um profissional. A demora na liberação do diploma ainda é um obstáculo para quem não vê a hora de começar a trabalhar. Alguns meses depois de se formar em jornalismo, Maíra conseguiu um emprego, mas não foi fácil se manter no mercado. A repórter conta que era pressionada diariamente pela empresa para apresentar o diploma de graduação, que nunca ficava pronto. Sempre falavam que o diploma ainda não tinha chegado, que eles tinham mandado o pedido para a UNB e não tinham resposta, e que era para eu esperar e que iam me ligar assim que estivesse pronto. Só que eu percebi que se eu não cobrasse, eu nunca ia ter esse diploma na mão. O documento só foi emitido 9 meses depois de ter sido solicitado. Depois que eu ameacei entrar na justiça, a questão de uma semana eu já estava com o diploma na mão. Um estudante de engenharia elétrica de Porto Velho, em Rondônia, também ameaçou entrar na justiça por causa da demora excessiva na emissão do diploma. Mas nem assim a faculdade acelerou o processo. Um ano depois de ter concluído o curso, o rapaz ainda esperava pelo documento. Sem conseguir trabalho, o jeito foi mesmo partir para uma disputa judicial. Nos dois casos, o que explica a demora na entrega dos diplomas é a característica das instituições de ensino. É que, por determinação do MEC, o certificado emitido por faculdades deve ser registrado em uma universidade, pública ou particular. Um procedimento que quase sempre sobrecarrega uma das partes. Quase 80% da organização do sistema, 70% da organização do sistema de educação superior são faculdades. As universidades representam talvez 10%, 12%. Quer dizer, então, esse é um serviço bastante complexo. Mas para esse especialista em direito educacional, mesmo com um acúmulo de trabalho, nada justifica tanto tempo de espera. Essa também foi a conclusão do desembargador que julgou o processo do engenheiro de Rondônia. Ele determinou que o diploma fosse expedido imediatamente. Na avaliação do advogado, a conclusão desse tipo de procedimento não deve passar de 4 meses. Mais do que isso, a espera pode significar prejuízos irremediáveis. Ele pode ter um prejuízo de ordem acadêmica, que é ficar impedido de acessar algum tipo de programa de pós-graduação, e o outro prejuízo seria o retardamento do ingresso no mundo profissional. Se ele for para iniciativa privada, ele pode ficar impedido por algum prazo de conseguir obter uma carteira profissional e começar a exercer uma profissão de fato. Ou até mais grave, se ele foi aprovado num concurso público, ele pode perder o prazo para tomar posse no cargo. Para o conselheiro do MEC, o que falta é comunicação entre faculdades e universidades. Eu acho que é fundamental que haja esse diálogo, que é a forma mais natural de dar consequência às ações, ou de entender critérios, ou de estabelecer critérios, porque o fluxo não é pequeno. Enquanto isso não acontece, o advogado orienta. Se a instituição demorar mais de 4 meses para emitir o diploma, o interessado deve exigir providências. Vá à secretaria acadêmica, vá à ouvidoria, faça esse registro e, se de todo não obtiver resultado, eu acho que ele deve sim buscar no judiciário o resguardo do direito dele. Em uma das regiões mais tradicionais de São Paulo, alguns prédios antigos chamam a atenção.
não pela beleza, mas pelo estado de abandono. A esperança é que uma ordem da justiça ajude a recuperar e também a preservar esse patrimônio que guarda um pouco da história do país. Até o início do século XIX, a Rua da Consolação era apenas uma estrada. Mas com a construção da igreja que leva o mesmo nome e com o desenvolvimento da cidade, a rua virou o endereço preferido da sociedade paulistana, enriquecida pelo café e pelo açúcar. Casas, chácaras e até um cemitério fizeram dessa uma das principais ruas de São Paulo. Hoje a realidade é outra. O trânsito e o comércio tomaram conta do local, mas quem olha com atenção ainda encontra algumas relíquias centenárias. Esse eixo entre a Rua Augusta e a Consolação, que vai do centro de São Paulo até o Espigão da Paulista, ele teve vários equipamentos importantes, desde pequeno comércio, construções menores, até edifícios, residências de uma qualidade melhor, palacetes, edifícios de classe média alta, e é exatamente onde se enquadra a residência da família Abreu. A família Abreu era proprietária desta residência que fica na esquina da Consolação com a Rua Visconde de Ouro Preto. A mansão principal, de estilo florentino, foi construída por um importante arquiteto italiano no início do século XX. Outras 2 casas também ocupam o terreno. Essa casa principal, ela tem uma decoração muito interessante, tem vitrais da casa Conrado Sorgenich, tem pinturas decorativas, pinturas artísticas, enfim, materiais de muita qualidade, como era típico da arquitetura desse momento para esse extrato social de comerciantes, industriais, burgueses, enfim, que escolheram a região de Higienópolis e a região da Consolação como um espaço de moradia. Hoje os imóveis pertencem ao INSS e, apesar de serem tombados pelo órgão municipal de preservação do patrimônio, estão abandonados e destruídos. Essas fotos, tiradas durante uma vistoria da Prefeitura e do Ministério Público Federal, mostram o descaso. Sujeira, rachaduras e infiltrações estão por toda parte. Estão em péssimas condições, com risco inclusive de desabamento, queda de seus elementos arquitetônicos originais, infiltração no telhado, água da chuva invadindo, inclusive houve invasão de moradores de rua no local, imóveis totalmente abandonados pelo proprietário. Para o Ministério Público, o INSS tem o dever de restaurar e também preservar os 3 imóveis. Já o Instituto alega que não tem dinheiro e nem interesse em recuperar as casas. Diante do impasse, o caso foi parar na Justiça Federal, que deu um prazo de 90 dias para que a Previdência comece a realizar obras emergenciais no local. Um prejuízo inestimável para a população, para a sociedade e um descaso do proprietário realmente com a determinação constitucional de que se deve preservar o patrimônio cultural. E essas casas não são as únicas que o INSS precisa restaurar. Só o Instituto é dono de 50 imóveis tombados na região central de São Paulo. O famoso Castelinho da Rua APA é um deles. O órgão afirma que está negociando com a Prefeitura a venda de parte desses bens. Mas, enquanto o negócio não é fechado, quem vive na região reclama do descaso. É um descuido do poder público fazer isso com uma casa, se ela é do século XX, eles poderiam abrir isso para visitação, ou talvez contar a história da casa, o que era isso no século XX. E fica aqui, está tudo pichado. Eu acho bastante desrespeitoso com a história da cidade. Deveria ser usado para qualquer fim cultural, de saúde, qualquer coisa, mas deixar parado que não pode. O diretor do Conselho de Preservação do Patrimônio defende que os imóveis sejam recuperados e garante: o esforço até pode ser grande, mas é fundamental para o resgate da história da cidade. É possível recuperar esses imóveis, exige realmente um pouco de trabalho, um projeto de restauração bem realizado, obras bem feitas, mas o resultado final certamente será valorizar e recuperar edifícios muito bonitos, muito interessantes
para a história da arquitetura e para a história social de São Paulo. Faz parte da história de São Paulo, do nascimento de São Paulo. Eu sou paulistana, nasci em São Paulo e fico triste de saber que está sendo invadido, está sendo tirado uma história da minha cidade, infelizmente. Ninguém discute que o profissional competente para diagnosticar e tratar doença nos olhos é o oftalmologista. Mas uma outra categoria briga para executar algumas tarefas específicas. Uma disputa por mercado que muitas vezes vai parar nos tribunais. Todo mundo acha que a gente só faz prescrever óculos, fazê-los ver. Mas essa parte, na verdade, eu acredito que seja menos importante do nosso exame. Né? Hoje em dia, graças a Deus, já está bem difundida aquela história do glaucoma, de outras doenças, né? Então a gente não faz só o óculos, a gente faz o óculos e aí vem a parte mais importante, ver toda a estrutura do olho. E para chegar a essa etapa profissional, um médico precisa estudar muito. E muita gente acha que nós não somos médicos, né? Então somos médicos, fazemos 6 anos de medicina, depois prova de residência para fazer a residência de oftalmologia e tem a parte clínica e cirúrgica, né? E a optometria? O que seria essa atividade? A optometria é uma profissão que existe desde as décadas de 1930, onde ele se especializa no exame de refração ocular, que é o exame de vista conhecido. Na internet, a página do Conselho Regional dos Óticos e Optometristas do Estado do Ceará destaca: o ótico optometrista se preocupa com os chamados defeitos de refração, como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Diz também que se trata de um profissional não médico, mas especialista da visão, que não prescreve medicamentos ou utiliza métodos cirúrgicos. A optometria seria, portanto, uma parte da oftalmologia especializada em ótica. Já o trabalho do médico oftalmologista seria bem mais amplo, estaria relacionado à saúde dos olhos de uma maneira geral. Em tese, é fácil fazer essa diferença entre uma atividade e outra, mas na prática não é bem assim. Tanto é que oftalmologistas e optometristas têm brigado nos tribunais para saber exatamente qual o limite no trabalho de cada categoria profissional. Os óticos existem e são necessários. Eles dão suporte à atividade do oftalmologista. Já a optometria isolada, ou seja, a prescrição de lentes por profissionais não médicos, é uma atividade ilegal. É crime tipificado no Código Penal. O debate jurídico se baseia no decreto de 1932, que ainda está em vigor. O artigo 39 do documento deixa claro: confecção de lentes só com prescrição médica. Os optometristas sustentam outra versão, a de que o decreto estaria em desacordo com a Constituição Federal. A Constituição é muito clara. Todo profissional pode exercer a profissão que a ele couber, que a ele tiver interesse. E a lei de 1932, ela tem um artigo onde fere a Constituição e cria um impasse. O artigo 3º diz que a gente pode trabalhar, que você pode exercer a profissão. O artigo 38 diz que você não pode manter consultório. Então fica a questão: o que é um consultório, o que é um gabinete. Mais um capítulo dessa disputa foi travado na Justiça Federal em Pernambuco. O Ministério Público pediu a proibição do uso do nome Conselho Regional de Optometria por parte desses profissionais. Esta juíza explica o porquê. Esses conselhos regionais de fiscalização profissional só podem ser criados por lei e têm natureza de autarquias. No caso, como já dito, o Conselho de Optometristas, eles não têm lei específica. Até hoje não foi editada essa lei específica. A ação civil pública questionou ainda o texto do Estatuto do Conselho de Optometristas, que incluía a prescrição de lentes de contato e óculos entre as atividades a serem desempenhadas por profissionais da área. No entendimento do Ministério Público, porém, essas seriam prerrogativas exclusivas de médicos oftalmologistas, entendimento acatado pela Justiça Federal. Se entendeu que não era possível aos optometristas, de fato, expedir prescrições para o uso de óculos e lentes de contato.
No entanto, em primeiro grau, a sentença ela não entendeu que seria indevido o uso da palavra Conselho Regional, mas essa parte da sentença foi modificada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que em sede de apelação deu provimento ao recurso do Ministério Público Federal e determinou que o Conselho mudasse sua denominação, não mais utilizando as palavras Conselho Regional. A decisão não encerra o debate. Tribunais de todo o país discutem o tema e os limites de cada atividade profissional. Durante muito tempo, o diagnóstico de hanseníase significou a certeza de preconceito e também de isolamento, uma espécie de condenação que separou famílias, desfez vínculos e causou muito sofrimento. Marcelo Magalhães esteve em um hospital colônia e mostra o que tem sido feito para reparar os danos que o Estado causou a esses brasileiros. O pai não estava, a gente chegamos aqui perdidos, sabe? Sem noção onde que nós estava. O pai ficou de pegar nós na estação do trem, né? Não estava lá. Aí a gente pegar um táxi sem saber para onde que nós ia. E aí a minha mãe tinha um endereço e a gente viemos parar aqui dentro. Tempos difíceis para Suzana e muitas famílias de vítimas da hanseníase, doença que durante décadas foi conhecida como lepra. A gente nunca foi criado com ele, né? Foi muito difícil da gente saber do pai, de ver o tipo de vida dele, sabe? De saber o lugar onde que ele estava, e ver o pessoal, sabe? E ter que conviver com o povo aqui que era muito mesquinho. Realidade que fez a família de Suzana sair de São Borja, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, para ficar com seu Aristides, no Hospital Colônia de Itapuã, em Viamão. Como ele, outras centenas de pessoas viviam isoladas por causa da doença. O ex-hanseniano, eles ficavam deste lado, ao lado do doente. Deste muro para lá é o lado dos sãos. Então, aqui parava um ônibus onde traziam os filhos deles e os pacientes iam ver os filhos dentro do ônibus por aqui. Esse modelo de tratamento passou a ser regra no Brasil na década de 1930, quando os portadores de hanseníase foram confinados em hospitais colônia. O país chegou a ter mais de 100 unidades. A internação compulsória era justificada como uma tentativa de se evitar o contágio. Era o que se podia fazer na época, porque não tinha a medicação que foi descoberta depois nos anos 60. O governo pode até ter conseguido impedir que mais pessoas contraíssem a doença. Mas essa política também teve um efeito colateral grave. Separou muitas famílias. Seu João, por exemplo, só voltou a ver a filha depois de 35 anos, com a ajuda de Juraci. E a filha não queria saber do pai. Ele me abandonou. O que eu quero com ele? Vínculo nenhum, né? Ela lembra quando ele saiu, deu tchau para ela e desapareceu. E foi difícil, assim, por telefone, conversar com ela. Ela aceitar conversar com ele por telefone, ela aceitar receber ele. Era assim, foi tomada uma comoção. E eu contei toda a história dele. Histórias de um passado sombrio que ganharam direito à reparação. Um desses casos é o de um idoso do estado do Paraná, que foi internado 14 vezes entre os anos de 1977 e 1985. Por ordem da Justiça Federal, ele vai receber uma pensão vitalícia de R$ 750 por mês. Eu acho que essa reparação, talvez, certamente com atraso, né? Mas talvez o momento do país hoje permita melhor essas reparações, mas eu acho que ele reparou uma injustiça. Eles merecem, todos eles que passaram pelo amparo merecem. Fui revoltada sem até saber o porquê meu pai tinha nos abandonado. Mas não tive o que eles tiveram dentro do amparo. O que eles tiveram dentro do amparo
Assim como o ex-trabalhador rural de 80 anos do Paraná, muitas pessoas ainda sofrem o estigma da doença. Embora tenha sido abolida a internação compulsória há mais de 50 anos, a estimativa é de que pelo menos 3.000 pessoas em todo o país ainda vivem em hospitais colônia como este, aqui em Viamão, no Rio Grande do Sul. Teve pacientes que vieram para cá com 12 anos de idade e hoje tem mais de 70 anos, quer dizer que passaram cerca de 6 décadas aqui dentro. A gente tem que se impressionar e se comover por esse tipo de sentimento, de reação, porque eles vieram para cá não por uma opção, mas foi uma imposição. Apenas em 1995, o governo federal publicou uma lei excluindo a palavra lepra dos documentos oficiais. Em 2007, mais um avanço. Uma medida provisória garantiu a indenização de ex-internos. Essa pensão prevista na Lei 11.520, ela é destinada àqueles que foram portadores de hanseníase, né, conhecido como lepra, né, mas naqueles casos em que ficou caracterizado em que houve a segregação da pessoa, que houve uma internação compulsória. Porque no passado a política que o Estado brasileiro adotava nesse tipo de doença era no sentido de separar as pessoas, de segregá-las. O medicamento que permite a cura da hanseníase foi desenvolvido há mais de 20 anos. Hoje, o tratamento é feito em ambulatórios, sem a necessidade de internação. Só vivem em hospitais colônia antigos pacientes que perderam o vínculo com a família. O nosso hanseniano mais jovem tem 59 anos, o nosso mais idoso tem 90 anos, então são idosos, pessoas já na terceira idade, que são alegres e extremamente afetivos, e eu acho que eles tiveram um ganho de vida, eles passaram por uma parte de superação, transformaram a dor, o sofrimento em alguma coisa que trouxe benefício para eles e alegria da vida. Tão longe de mim distante, onde irá meu pensamento? Tão longe de mim distante. Para saber mais sobre essas histórias de superação que revelam um período sombrio da saúde pública do Brasil, acesse os nossos canais na internet. O Via Legal fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta com mais assuntos de interesse do cidadão que chegaram à Justiça Federal. Até lá!